Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Eu quero começar meditando com vocês no livro de Ageu, capítulo 1, que é uma referência bastante importante para que a gente medite com muita profundidade. Que diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Diga comigo, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ou seja, de edificar a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Diga comigo, enquanto a minha casa continua destruída. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, vejam onde os seus caminhos os levaram. Não, a leitura não é, veja aonde eu os levei. Veja aonde eu os coloquei. Não, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja aonde as suas escolhas, as suas prioridades, aquilo que vocês priorizaram, aquilo que vocês colocaram em primeiro lugar, veja aonde os levaram. Vocês têm plantado, diga comigo, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Diga comigo, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, entra por cima e sai por baixo, é um saco furado. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Muda a tradução, por favor. Tendes semeado muito e recolhido muito pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o, diga comigo, para colocá-lo em um saco furado. Essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a história de muitos. Saco furado, planta muito, colhe pouco. Nunca se satisfaz. Nunca está saciado. Recebe salário, como num saco furado. Por que isso aconteceu? Que é a mesma coisa que acontece hoje. O cristianismo que nós aprendemos, esquece ele. Esquece. Zera a sua vida que ele não funciona. O cristianismo que nós aprendemos, com baixo nível de comprometimento, só leva a uma coisa, a decepção. Somente a decepção. Porque nós aprendemos
e aprendemos errado, com baixo nível de comprometimento, que a nossa fé não exige sacrifício, não exige prioridade, que o buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é bem assim. E o que tem acontecido com muitos é isso. Essa é a realidade de muitas pessoas. Semeia, 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 semeia e nunca colhe. Colhe pouco. Planta, 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 planta. Corre daqui, corre de lá. Não é falta de ativismo. Não é falta de correr, não é falta de trabalhar. Não é falta de se mover. Mas é falta de prioridade, ou seja, de priorizar a Deus. É falta de priorizar, colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo. Aqui o Senhor estava fazendo uma observação, porque o povo passou 16 anos dizendo assim, não é tempo de reconstruir o templo, não é tempo de levantar a casa do Senhor, não é tempo, não é hora. Já viu essa palavra? Já viu essa palavra? Já escutou essa palavra? Não é hora ainda, não senti, porque quem vive por sentimento, vive gemendo. Porque eu não senti ainda, porque ainda não tocou o meu coração. Eles passaram 16 anos sem sentir. Sabe como é que sentiram? Quando se deram conta que o saco estava furado. Entrava por cima e saía por baixo. Não retinham nada. Aí é que, cara, falou, opa, tem algo errado. Tem algo errado. Poxa, as promessas de Deus são tão grandes para nós. Deus já nos abençoou tanto. Deus já fez tantas maravilhas em nossas vidas. E agora? O que é isso? Olha a sequência disso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. E me agradarei nisso. E serei glorificado. Diga comigo, e serei glorificado. Diz o Senhor. Vós esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o pouco que veio, eu assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta. E cada um corre a sua própria casa. Cada um corre a sua própria casa. Passa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Eu mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Diga comigo, e sobre os homens, e sobre o gado. Diga, e sobre todo o trabalho das mãos. Todo o trabalho das mãos. É aquilo que eu sempre digo, né? É inteligente que cada um de nós sempre, a primeira coisa que nós devemos assumir é que o erro nunca está em Deus. Nunca. Ponto. Digo, o erro nunca está em Deus. Nunca. E quem realmente quer uma mudança na vida, precisa partir daí. E se não está em Deus, está em nós. Aonde eu estou errando. O que Deus quer de mim, o que Deus quer comigo. Como Deus me quer. Qual é a atitude, qual o nível de comprometimento que Deus... Porque, você já prestou atenção
que geralmente quando uma pessoa ele chega à igreja, ele chega no fundo do poço. Não como uma regra, mas na maior parte das vezes sim. As pessoas chegam à igreja no fundo do poço. E quando as pessoas chegam à igreja no fundo do poço, é porque ela já fez de tudo, já lutou de todas as formas, já correu de todas as maneiras, em busca de uma mudança. Lutou na força do seu braço, com a sua sabedoria, com as suas habilidades, e nada aconteceu. Então, aí a pessoa, ela se esvazia, e ela vem, ela se entrega, sem reservas. Ela se lança, sem reservas. Ela não confia mais em ninguém, porque ela não tem em quem confiar. Ela não olha para a direita, ela não olha para a esquerda, não olha para frente, não olha para trás, porque não tem para onde olhar, porque ela está no fundo do poço. Então ela passa a depender 100% de Deus, ela passa a priorizar a Deus. Ela não vê o momento, ela não vê a hora de chegar esse horário, porque ela não vê o momento de estar na igreja. Porque ela tem sede de Deus, ela tem fome. É a única coisa que a satisfaz. São os melhores momentos da vida dela. São as horas mais abençoadas do dia dela. Ela se esvazia. Então ela não tem nada para dar, ela dá o seu tudo. Ela já não tem mais nada. Então, no fundo do poço, a pessoa coloca Deus no lugar dele, que é o primeiro. E é lá que a vida dela muda. É lá que ela começa a sua caminhada de fé. É lá que coisas estrondosas acontecem na vida da pessoa. Porque ela não tem mais o que fazer. Ela não tem absolutamente mais nada a fazer. E eu costumo dizer, e eu vou te dar esse conselho, porque isso eu trabalho o tempo todo comigo, o tempo todo. Muito fácil a gente se esquecer de onde saiu. É muito fácil a bênção, a prosperidade, a abundância tomar conta do lugar que pertence a Deus. É muito fácil. É muito fácil a gente vai se envolvendo com tantas coisas que Deus já não está no lugar dele. E nós aprendemos que só tem um para ele. Se ele não estiver nesse lugar, no segundo ele não está. Ele não se assenta no segundo lugar. É só o primeiro. Nós deveríamos viver na fé e no temor, na dependência de Deus, sempre como se estivesse no fundo do poço. Sempre. Sempre como estivéssemos lá. Até porque nós só estamos seguros. Dinheiro é segurança? Sim ou não? Não, não é. Dinheiro é importante? É. Muito importante. Desde que a bênção de Deus esteja sobre a vida de uma pessoa, senão ela não tem prazer para desfrutar do dinheiro. O dinheiro é um problema para ela. O dinheiro é um motivo de divisão de família, de brigas, de separação. O dinheiro se torna, na vida de muitos, o dinheiro se torna um Deus. A Bíblia chama de o Deus Mamon. Então, dinheiro não é segurança. O casamento de uma pessoa, a família de uma pessoa só está segura aonde? No dinheiro? Não. Ninguém segura ninguém por dinheiro. Ninguém segura ninguém por dinheiro. Não. Somente em Deus. No temor do Senhor. Os nossos filhos, nosso casamento. A saúde. Só estamos seguros em Deus. Então nós deveríamos viver o tempo todo com o mesmo temor, a mesma dependência, a mesma entrega de quando estávamos, ou se como estivéssemos no fundo do poço. Porque no fundo do poço, você não olha para lugar nenhum,
não tem nada mais importante na sua vida, não tem prioridades, não tem nada que ocupa o lugar de Deus. E esse ensinamento que eu estou te dando, você pode ver que existem pessoas, você talvez conheça, o exemplo está aqui. O exemplo está aqui, um povo que venceu. Um povo que foi longe demais, um povo que prosperou de forma extraordinária, mas chegou o momento que Deus já não era mais a prioridade. Você vê que eles estavam, inclusive, eles estavam um pouco se importando se o templo seria reconstruído ou não. Não é tempo, não é hora. Não vou mexer com isso não. Nós temos outras coisas, vamos trabalhar, vamos edificar nossas casas. Nós temos coisas aí, temos lavoura para plantar. Nós temos, olha lá, ó, nós temos lavoura para plantar, nós temos que prosperar, nós temos que construir casas boas, temos. E o Senhor disse, basta. Basta. Estou soprando. Vocês vão olhar para muito e vão colher pouco. Vão se vestir, mas não vão se aquecer. Vão comer, mas não vão se fartar. E quando vocês receberem salário, vai receber um saco furado, vai entrar por cima e sair por baixo. Você não vê, não é que não ganha, recebe muito. Recebe muito. Mas vem, entra por cima e sai por baixo. Por que eu fiz? Por causa da minha casa. Vocês não priorizam a mim. Vocês não priorizam. Não me colocam em primeiro lugar. Não colocam a minha obra em primeiro lugar. Esse é o grande segredo, pessoal. A fé, como eu disse, ainda nós lemos na segunda-feira mostrando a história de Israel. Em 60 anos a revolução. O que Deus faz com uma nação, o que Deus faz com um povo em 60 anos. Em 60 anos, do nada, transforma numa megapotência. Todo mundo que se levanta cai. A prosperidade, a riqueza, a grandeza, o poder. Os inimigos se levantam, vão sendo exterminados. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que foi ensinado esse pouco. Quando nós lemos segunda-feira. Se você ouvir, diga comigo, diligentemente, cuidadosamente, a voz do Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. A gente pode até ignorar, mas Deus não ignora. A gente pode até fingir que não entendeu, mas Deus sabe. Deus sabe. E aí, essa é uma grande lição para nós. Porque hoje, quantas pessoas estão vivendo exatamente isso? Saco furado, entra por cima e sai por baixo. Não tem paz, não tem alegria, não tem prazer em absolutamente nada. E por que o saco estava furado? Porque Deus estava dando um despertamento. Foi a única maneira que Deus teve de pará-los e dizer, está errado. Ou se volta para os meus propósitos, o que eu tenho com vocês, ou vocês vão continuar só com ativismo. Vocês vão plantar, vão trabalhar, correr, e não vai dar em nada. E o que vier eu vou fazer assim, ó, até que você entenda. Amém, gente? Isso não tem diferença. Pode prestar atenção, acabei de dizer, a pessoa, quando ela chega à igreja, chega na hora que ela para tudo, a vida dela muda. A vida dela muda. E como muda? O que acontece? Porque ela parou e colocou Deus no lugar dele. Passou a depender de Deus, priorizar a Deus. Não tem coisa mais importante para ela do que buscar a Deus. E isso é nos mínimos detalhes. Deus, Ele busca conosco, diga comigo, relacionamento. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não é difícil você entender a personalidade de Deus. Se uma pessoa te ignora, o que você vai fazer? Ela te ignora hoje, te ignora amanhã, te trata com desprezo, o que você vai fazer? Se uma pessoa mostra que você não é importante, o que você vai fazer? É natural do ser humano. Você vai viver com uma pessoa que não te respeita? Que não trata você com desprezo?
Não é importante a palavra, a sua palavra não é importante para ela? Você vai conviver com essa pessoa? Não vai. Nem casamento funciona. Que é um relacionamento. E nós temos um relacionamento com Deus. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. E a diferença é o seguinte. Que nós somos, diga comigo, nós somos a noiva. E o erro que nós cometemos, Deus não comete. Porque as noivas de hoje ignoram todos os sinais. Os noivos de hoje ignoram todos os sinais. O Senhor não ignora. O Senhor não ignora. Já viu que a pessoa, o outro dá sinal que não vai ser fiel, dá sinal que não prioriza, dá sinal que não ama, dá sinal, vai mostrando tudo, vai dando todos os sinais, mas a mesma pessoa ignora tudo e passa por cima de tudo. Chega lá na frente, tudo que ela fez vista grossa vem à tona e toma uma proporção gigantesca, enorme na vida dela. É assim ou não é? Aí desanda. Deus não ignora. Deus não dá casamento. Lembra da parábola das 10 virgens? Não dá casamento. As prudentes entram. As loucas, imprudentes, não. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós precisamos? Eu quero ter um ano diferente, eu preciso aprender a priorizar a Deus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Verdadeiramente, eu preciso colocar os propósitos de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Primeiramente. O que Deus quer que eu faça? Qual é o nível de comprometimento? Com o que Deus quer que eu esteja envolvido? Porque senão é mais um ano. E aqui especificamente, mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o milho, sobre o vinho, sobre o azeite, plantava em abundância, ativismo tinha demais. Sobre a terra, sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Trabalhar, você vai trabalhar muito, só não vai colher. Correr, você vai correr muito, mas não vai obter o resultado. Receber salário, você vai receber, mas vai receber num saco furado. Vai entrar por cima e vai sair por baixo. Passa, por favor. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, diga comigo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, o seu Deus, o enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Pode passar? Então falou Ageu ao mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Diga comigo, eu sou convosco. Para pensar, se Deus é com uma pessoa, como é que ela vai perder? Se Deus é com uma pessoa, dirigida por uma pessoa, como ela vai errar? Como as coisas não vão dar certo? Como? Nós precisamos eliminar o não é bem assim. Porque a fé que eu vivo virá à tona em resultados. O que está dentro de mim vai refletir fora. Eu posso até fingir, mas os resultados vão mostrar. É isso que a gente não pode. Nós não temos mais tempo, um ano é muito tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos tratar a Deus com a devida prioridade e seriedade, colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, a obra de Deus em primeiro lugar, o que Deus tem comigo em primeiro lugar. Passa, por favor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Pode passar. Deuteronômio 28, 23. Você já viu Deuteronômio 28, 1 ao 14? Sim ou não? As bênçãos da obediência. Deuteronômio do 1 ao 14.
E a partir do 15? A partir do 15, se não me falha a memória, é o 64 ou 7 ou 8. São as maldições. E aí, Deuteronômio 28, 23, diz assim: o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva, diga comigo, em cinza e pó. Quer dizer, então não tem chuva, é só seca. É só seca. Que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco. Porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as vinhas cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão olivais em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Bênçãos da obediência, maldições da desobediência. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você. Tem pessoas que dizem assim, ai, eu estou sob efeito de inveja. Ai, eu estou sob efeito de maldição. Não, tem uma carga negativa. Não, querido. É só desobediência mesmo. É só falta de compromisso. Falta de dar a Deus o que Deus quer. Falta de viver uma fé verdadeira. Não é nada disso. A partir do momento que a gente realmente não está vivendo essa fé, você está exposto. E é muito mais, você se torna muito mais suscetível a pegar tudo quanto é tipo de influência negativa. É como a pessoa que está com a imunidade baixa. Se alimenta mal, imunidade baixa. Qualquer virose, qualquer virusinho vem e pega. Quando a pessoa está com a imunidade espiritual baixa, qualquer coisa vai pegar. Ela está exposta, desprotegida. E isso tudo, quando nós falamos, eu disse, a fé que nós aprendemos é uma fé que não funciona. Nós aprendemos com a religião. Vem à igreja ao domingo, ora 10 Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, está bom demais, está perdoado, está abençoado. Será que é isso que Deus quer? Sim ou não? Não. Deus quer um povo, diga comigo, especial, zeloso, de boas obras. Deus quer embaixadores. Deus quer representantes. Deus tem buscado representantes, bons representantes, embaixadores, homens que a boca de Deus, homens que são servos, não senhores. Servo não faz a sua própria vontade, faz a vontade do seu Senhor. Quando você é senhor da sua vida, você só faz a sua vontade. E se você é senhor da sua vida, Deus não pode ser o senhor da sua vida. Se você só faz o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, se a sua vida é conduzida do jeito que você quer, então você colhe aquilo que você tem plantado. Deus busca servos. Servos, o servo que faz a vontade do seu Senhor. E é usado por Deus para os propósitos do Senhor, prioriza Deus. Que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a vontade de Deus acima da sua. Primeiro do seu tempo. A vontade de Deus está acima da sua. Quando nós falamos e lemos e vamos ler outras coisas mais, passa por favor. Mateus 6,33, diga comigo, buscai primeiro o reino de Deus. Aonde é o reino de Deus?
E começa onde então? Se é aqui, se eu estou no reino, se eu tenho buscado o reino, então Deus tem que governar a minha vida. É onde Deus tem o seu governo. Se Deus não tem o governo da minha vida, que reino é esse? Deus tem que governar. O reino de Deus é a sua justiça. Diga comigo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas? Todas as demais necessidades. Todas as demais necessidades que temos. E aí entra aquilo, né? O tempo que nós temos para Deus, para orar, para meditar, para servi-lo como um instrumento. Servi-lo. Outro dia eu disse assim para uma pessoa, eu disse assim, eu sirvo ao Senhor há tantos anos, mas eu digo, você serve como? O que você faz? Ela não soube me responder. Ela não soube me responder. Aí eu sirvo a Deus há tantos anos. Não, tá, tudo bem, mas como você serve a Deus? Que você presta para Deus? Como você o serve? Que tipo de instrumento você é? Que tipo de servo você é? Ela não soube me responder. Sabe por quê? Ela computa como ir à igreja, simplesmente. Isso é ser servo? Não. Nós precisamos ser servo. O servo não faz a sua vontade, faz a vontade do seu Senhor. Se nós somos embaixadores, nós somos representantes. Nós somos instrumentos, nós somos a boca, nós somos a mão. Nós transmitimos o perfume, o amor. Você não está vendo Cristo. Aqui dentro dessa igreja você não vê Cristo. Literalmente. O que você vê? Você vê servos. Você ouve a palavra através de servos, de instrumentos. Você recebe do amor do Senhor através dos servos. Está entendendo? Amém, pessoal? Então, se eu quero, eu preciso aprender isso aqui e colocar isso em primeiro lugar. Se realmente eu quero que Deus me honre, me exalte, me promova, se eu quero que Deus me abençoe, se eu quero que Deus me honre, eu preciso colocar isso em primeiro lugar. E grave uma coisa, não tem nada a ver com religião, não importa quanto tempo de evangelho você tem. Nós estamos falando de ter um relacionamento e intimidade com Deus. Que isso realmente muda a nossa história, muda a nossa vida. Dá condições a Deus de realmente nos exaltar, nos promover. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Nós temos rotina para tudo, mas não temos rotina para Deus. Outro dia eu dizia a uma pessoa, ela não falta um dia da academia, mas ela, na igreja ela só vem aos domingos. Está esperando o que de Deus? Isso é priorizar a Deus? Sim ou não? E eu preciso de Deus só aos domingos? Eu que quero realmente desenvolver a mentalidade de Cristo, eu consigo desenvolver a mentalidade de Cristo somente ouvindo de forma superficial a palavra de domingo? Não, com certeza não. Não, com certeza não. Por isso tem pessoas que se eu disser assim, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Ageu agora. Tem certeza que tem gente que vai correr a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não vai achar o livro de Ageu. Bispo, qual é o problema disso? Intimidade com a palavra. Isso é normal? Comum. Normal não. Comum. Porque eu deveria conhecer. É a espada. É o que eu preciso, é o meu manual de vida. É o meu manual de vida. Mas bispo, Ageu é difícil de achar. Mas talvez se eu disser, vai a Mateus 6,33, também vai dar trabalho. Bispo, eu não sou pastor, mas a palavra não é para pastor. Não é para pastor.
A palavra é para todos. Todos nós. E como é que eu desenvolvo isso? Realmente, o quanto eu estou determinado. Quanto comprometimento eu tenho com a minha fé. Porque a minha fé depende disso. Não existe fé. A fé que agrada a Deus é a única, ela provém daqui. Porque fé, todo mundo tem algum tipo de fé. E as coisas mais repugnantes aos olhos do Senhor. Pode prestar atenção, tem gente que crê em tudo. Não é? Tem gente que idolatra a vaca, tem gente que idolatra o rato. Tem gente que ele crê no banho de pipoca. No Buda virado com a bunda para a porta. Vai trazer prosperidade. No trevo de não sei quantas pontas, no patuá. Numa imagem. E aí vai. Existe fé de tudo quanto é tipo. Mas a fé que realmente nos traz resultados é a bíblica. A fonte é a palavra. A fonte é a palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. O que quiserdes e vos será feito. Uma palavra tem que estar em mim. Eu tenho que estar na palavra e a palavra tem que estar em mim. Passa, por favor. Jesus olhou e viu os ricos, diga comigo, os ricos, colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. De quem ele está falando? Estava ali todo mundo trazendo as suas ofertas. O Senhor sentou com os discípulos e estava observando. Jesus viu os ricos colocando as suas ofertas. Ricos. Então, se era rico, trazia muito, não era? Sim ou não? Geralmente na prática não é não, viu? Na prática não é não. De verdade. Quem é generoso? Quem venceu no Senhor. O rico, às vezes, até de medo, ele não vem na igreja. De medo de alguém pedir o dinheiro dele. Mas, Jesus estava ali olhando, observando, e os ricos trazendo grandes quantias. Aí veio a viúva. E ela trouxe e colocou a sua oferta. O Senhor chamou a atenção dos discípulos e disse: essa mulher trouxe mais do que todos os outros. Mas como? Homens ricos, tem muitos trazendo valores altíssimos. Eles deram do que sobraram, do que estava sobejando. A sobra é fácil. Ela não. Ela do seu sustento, ela trouxe a sua oferta. Ela não trouxe sobra. Diga comigo, ela não trouxe sobra. Deus não quer sobra de oferta, Deus não quer sobra de tempo. Deus não quer sobra de atenção. A pessoa tem tempo para tudo, mas para Deus ele não tem. Então, se sobrar um tempo, ele vai buscar Deus, ele vai na igreja, ele vai ouvir a palavra, ele vai... Deus não quer sobra. Tanto é que aqui, e aonde o evangelho fosse pregado, e nós estamos aqui hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos, após falando dela. Lembrando a atitude de fé dessa mulher. Isso mostra que o Senhor, Ele não nos mede pelo que nós fazemos, sim pelo que nós poderíamos fazer. Eu fiz porque eu dei. Não. Esse é o seu olhar, é o olhar natural.
O Senhor está olhando, esse não foi o seu melhor e isso não foi a prioridade, não foi as primícias. Os ricos colocando as suas contribuições na casa, deram do que sobraram. Essa mulher deu do seu sustento, ela tirou, ela tirou dela, ela deu o seu melhor. E isso não só trouxe bênção para a vida dela, mas o grande exemplo que depois de milhares de anos nós estamos aqui falando dela. E citando ela como um exemplo. E aí, está aqui, não, Deus não se importa com isso. Eu diria a cada um, né, nós precisamos assim, qual o meu senso de responsabilidade com a minha vida? O que realmente eu quero? O que eu quero viver? Porque dizer que eu quero não adianta. O quanto eu estou comprometido a viver uma vida abençoada, uma fé verdadeira, um relacionamento com Deus. O quanto? Porque não adianta as coisas não estão acontecendo, o céu se fechou, o saco está furado, as coisas... Espera aí, olha para os vossos caminhos, não olha para Deus não, olha para os vossos caminhos, olha para as vossas escolhas, olha o que você tem priorizado, olha o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, olha o que você tem priorizado. Aí é que está o problema não está em mim, o problema está em você. Pode passar. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Da sua pobreza. Provérbios 3:9, diga comigo, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros, diga comigo, os primeiros, diga os primeiros, frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Primeiros. Mateus 6:33, buscai em primeiro, honre. Provérbios 3:9 e 10, primeiros. Não, bispo, onde está o meu problema? Primeiros, grave essa palavra. O que Deus quer de mim? Primeiros. E quando nós falamos, né? Outro dia eu falava sobre isso, e o exemplo, daqui a pouco eu vou ler algo assim. Porque nós ensinamos, você começa o seu dia, primeiramente, fazendo o quê? Buscando a Deus, falando com Deus, meditando, orando, fazendo boas declarações. Porque começa primeiro. Isso foi ensinado aos judeus. Antes que o sol nasça, eles estão orando. Antes de amanhecer o dia, eles estão em oração. Já tem um padrão, Deus conhece o padrão. Às vezes tem pessoas que levantam e passam o dia e não dão uma palavra com Deus. Ou é só famoso aquele assim, ai Deus me abençoa, me dê um dia abençoado, pronto. É mais ou menos, bispo, e isso a maior parte das pessoas fazem. Tá. Nós precisamos saber quem nós queremos ser. Nós queremos ser como a maior parte das pessoas, a maioria, ou queremos realmente algo diferente? Não é verdade? Porque é muito fácil a gente se acostumar com tudo. Com tudo. O casamento de todo mundo é assim, o meu não. Hoje garoto, filho, é tudo assim, o meu não. Não vou permitir que seja. Porque eu tenho orientação para isso. Eu tenho um bom direcionamento para isso. Então a gente vai tratando o que é normal, o que é comum no mundo, como se fosse normal. Tudo vai ficando normal. Só porque é comum lá fora. Então, aí vira aquela coisa assim, né? Vira aquela coisa bacana assim, né?
Quem não está endividado hoje? Está difícil para todo mundo. Não é isso que falam? Sim ou não? Quem não está em dificuldade? Ok, é comum. E porque é comum, isso é normal? E eu vou fazer disso algo normal na minha vida? É aceitação. Então, se o que acontece com a maior parte das pessoas, e eu creio que assim vai ser na minha vida também, então que fé? Eu tenho a fé da grande maioria. E quem viveu coisas diferentes é porque teve uma fé diferente. Quem tem vivido resultados diferentes é porque tem vivido uma vida diferente, uma fé diferente, um nível de comprometimento diferente. Todos os pastores são iguais? Sim ou não? Não, não são. Foram ungidos, mas não são todos que são iguais. Isso é fruto do quê? Todos os pastores pregam iguais? Não pregam iguais. Todos os obreiros são iguais? Não são iguais. Fruto do quê? Nível de comprometimento. Quanto estão comprometidos? Que tipo de temor há dentro de si? Como tratam realmente as coisas de Deus? Ah, todo mundo faz assim. Não, não, não. É o ponto de partida, não vou ser como todo mundo. Não vou ser mais um no meio da multidão. Porque se começar todo mundo agora, não, isso é normal, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. O filho ser sem educação com o pai hoje, isso é comum. Mas não é normal. Marido tratar mal a esposa tratar mal o marido é comum. Tá certo isso? A gente vai também entrar nessa também? Sim ou não? O filho tratar o pai de bicho, de cara. Ô cara! Que bicho, que cara, o que, rapaz? Pai, papai. Não é o quê, é sim, senhor, respeito. Nunca permiti, não permito. Não gosto nem que brinque. Porque senão vai ficando normal. Não é verdade? Ah, não, bispo, radicalizando. Diga o que quiser. Só que eu não vou ser conivente. A Bíblia me ensina. E eu não estou aqui para brincar. Tem gente que trata de qualquer maneira. Eu não. Eu atendo pastores, eu cuido de pastores. Eu oro por pastores, eu alimento pastores. Nós somos um ministério que alimentamos outros ministérios. Mas por quê? Porque alguns não vivem o nível de comprometimento que nós vivemos. Muitas igrejas abrem uma vez na semana, 2. Nós temos 4 cultos por dia. 4. Todos os dias. Todos os dias. Isso é a nossa fé. Nós queremos mais. Estamos dispostos a dar mais. Nós cansamos mais também. Mas também recebemos mais. Recebemos mais. Dai e ser-vos-á dado. E conforme nós aumentamos o nível de comprometimento, mais nós recebemos e receberemos de Deus. Então o que eu quero mostrar que Deus, Ele age de acordo com a fé de cada um. E as pessoas vão vivendo uma aceitação muito grande, tratando coisas como se fossem normais, comuns. E se você não se der uma ordem, você começa a agir como a grande maioria, viver como a grande maioria. Uma fé natural, uma fé comum. Mas você quer resultado extraordinário? Vivendo uma fé comum, você não vai ter resultado extraordinário. Você quer resultado extraordinário? Então viva uma fé extraordinária. Senão é comum. Quem tem resultados extraordinários também tem atitudes extraordinárias. Diferentes. Diga comigo, eu amo aqueles que me amam. Diga comigo, e os que cedo me buscarem.
Que maravilha, né? Cedo, madrugada, as primeiras horas, o tráfego é bem menor. Não é verdade? Então, enquanto alguns estão lá, né, curtindo a preguiça, giboiando, você já foi, já buscou a benção, sua medida. Já adorou, já louvou, já recebeu do Senhor a graça, a unção. Prioriza a Deus, Deus te prioriza. Né? Com a mesma medida, grave isso, com a mesma medida com que medidas você sereis medido. Assim começa com Deus. Com Deus. Diga comigo, riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Opa! Se estão comigo, aonde eu vou buscar? Aonde eu vou buscar? Estão com Ele. Duráveis. Diga comigo, meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. Diga aí, o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens, diga comigo, aqueles que me amam. E grave um versículo que, se não me falha a memória, está lá em 1 Pedro ou 1 João, que quem ama o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Eu amo a Deus, mas vive a vida de qualquer maneira. Mentira. O Senhor diz isso. É mentiroso e eu não estou nele. Como nós mostramos que nós amamos a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Obedecendo a Deus. Priorizando a Deus. Tendo um alto nível de comprometimento com Deus. Um alto nível de comprometimento. Amém, pessoal? E tem sempre gente disposta a fazer aquilo que nós não estamos. Aquela moça que chegou dos Estados Unidos aqui, ela já foi embora? Ela está indo embora amanhã? Ela está aqui hoje? Aquela moça que chegou dos Estados Unidos, ela acompanha a igreja pelos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos. Ela faz tudo. Pela igreja, não ter a igreja nos Estados Unidos, ela faz da casa dela a igreja, os cultos, Santa Ceia, tudo. Ela chegou aqui com tanta sede, que ela chegou, a primeira coisa que ela disse, me arrume algo para fazer que eu quero somar na obra. Ela veio, ela se lançou, de lá ela já veio, eu não vejo a hora de chegar porque eu quero sair para evangelizar, eu quero sair para ganhar almas para Jesus. Chegou, se lançou, foi evangelizar junto com um grupo de evangelismo. Foi ou não foi? Veio para a igreja, ficou durante o dia fazendo ligação e assim por diante. E às vezes a gente está aí, tem a oportunidade e não tem essa preocupação. Nós não temos essa preocupação de falar do amor do Senhor, de ser um instrumento. O Senhor um dia chegou para Pedro e disse assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou terceira vez. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Se você me ama, mostra. Porque quando você apacenta as minhas ovelhas, quando você faz a minha obra, você está mostrando seu amor por mim. Pode passar. Diga comigo, o preguiçoso não aproveita a sua caça.
Diga comigo, mas o diligente dá valor a seus bens. Muda essa tradução, por favor. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem, diga comigo, é ser diligente. O que é uma pessoa diligente? O que é uma pessoa diligente? Zelosa, cuidadosa, comprometida. Nós fizemos várias pregações sobre o diligente. De maneira nenhuma será colocado abaixo. Sempre vai estar numa posição elevada. Sempre. Sempre. O diligente, ele será bem sucedido. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Pode passar. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante. E a sua miséria, diga comigo, e a sua miséria como um homem armado. Por quê? Por quê? Recentemente eu fiz uma pregação sobre isso. A sua vida, o seu negócio, a sua família é a sua vinha. Se você tem preguiça de cuidar, a pobreza virá como um assaltante, a miséria virá como um assaltante. Porque somos nós que cuidamos, somos nós que estamos atentos àquilo que precisa ser feito. Por isso que ser diligente em tudo e em todas as áreas, em tudo e em todas as áreas. Ser diligente em tudo e em todas as áreas, ser bom, ser comprometido, ser zeloso, ser habilidoso em tudo que você faz, estar atento, ser excelente, extraordinário em tudo que você faz, vai trazer resultado diferente a você. Eu gostaria de ganhar mais, seja diligente. Quanto mais diligente você for, quanto melhor você for no que você fizer, mais remunerado você será. Eu não posso, a minha vinha, eu preciso cuidar do que é meu. Eu disse outro dia, quando preguei sobre isso, eu disse, minha família é minha vinha, meus filhos são minha vinha, eu cuido. Ninguém vai cuidar, só eu cuido. Porque o que pode acontecer? Pode nascer erva daninha, mato, tiririca, sou eu que arranco. Eu não deixo, não vou deixar sujar, não vou deixar contaminar. Somos nós. Está entendendo, pessoal? É você, é seu. E por isso, para isso, você não pode ter preguiça. Bicho, eu quero crescer. Se você for preguiçoso, você não vai crescer. Eu quero crescer na fé. Se você for preguiçoso, você não vai crescer na fé. Porque você não vai orar, você não vai meditar, você vai ter preguiça de ler. Você vai ter preguiça de orar, você vai ter preguiça de investir no relacionamento com Deus. Eu quero prosperar. Se você tiver preguiça, você não vai prosperar. Eu quero ter uma família abençoada. Se você for preguiçoso, você não tem uma família abençoada, porque você não ora por ela, você não cultiva o relacionamento, você não tem boas atitudes para que, através de você, comece por você, toda a sua família seja influenciada pelo que está dentro de você. Podemos ser preguiçosos. E a minha vinha está suja, contaminada, cheias de ervas, daninhas. Não precisa plantar não, ela nasce sozinha. Né? E lembre-se, quando a gente fala
quando a Bíblia fala do joio e do trigo, não se esqueça que o joio é bem parecido com o trigo, é muito semelhante. Só que o joio é plantado pelo diabo. É o diabo que semeia lá no meio do trigo. Então nós precisamos estar atentos, cuidando, porque às vezes o diabo quer plantar uma semente ruim. Amém? Amém, pessoal? Eu espero que você esteja entendendo o que é a mensagem. Nós começamos com priorizar a Deus. O saco furado tem um propósito. Quando o saco está furado é porque Deus está despertando acerca de algo. Olha onde os seus caminhos. Então, peraí, se depende dos meus caminhos, deixa eu mudar isso. Se Deus quer que eu... Eles foram 16 anos dizendo assim, acho que não é o tempo, não senti no coração ainda, acho que não é a hora. 16 anos se passaram. Retardaram 16 anos da vida. Gemendo, padecendo, plantando, e não colhendo, recebendo salário, num saco furado. O pouco que vinha, o Senhor fazia assim, ó, pode vir, mas a hora que vem o Senhor... Vai embora. O Senhor assopra. Pode vir, não é que não ganha. Hoje ou ontem eu atendi alguém que falou assim, de outra pessoa que conhece, falou, ganha 40 mil por mês. Está com a vida enroladinha. 40 mil por mês, dá para o cara viver uma... Hã? Como você viveria se você ganhasse 40 por mês? Livrinho. Como você viveria? A gente pensa, né? Com 40 o cara vive uma vida estabilizada. Compra imóveis, automóveis e etc. Administrando bem. Administrando bem. Como um tempo tinha uma pessoa aqui, 40 pagava de juros no banco. Diga comigo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, esse é um grande desafio também, né? Porque não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Dinheiro é uma bênção, desde que o seu coração não esteja nele. Porque se o seu coração estiver nele, você se torna servo dele. Ele não trabalha para você, você trabalha para ele. E ele vai te escravizar, porque tem gente que é escravo do dinheiro. Não tem vida. Vive em função do dinheiro, trabalha só para o dinheiro. Não tem vida. O dinheiro está acima de família, o dinheiro está acima de mulher, está acima de filhos, está acima de todos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que o amor tem que estar em Deus. Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Porque se não ocupar, o dinheiro vai ocupar. Por que muitas pessoas não estão na igreja? Por que muitas pessoas não buscam a Deus? Por quê? Ele não busca a Deus, mas ele está Deus atrás do Deus Mamon. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Porque você vai agradar a um e desprezar o outro. E quem serve a Mamon vive desprezando a Deus. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus está falando de um alto nível de comprometimento. De priorizá-lo. De priorizá-lo. Deus não quer que simplesmente que você viva correndo para lá e para cá, semeia. Planta. E colhe muito mal. Ou praticamente não colhe. Que você receba salário. E receba salário num saco furado. Entra por cima e sai por baixo. E isso aconteceu por quê? Porque o povo já não priorizava mais a Deus.
e dizia: não é tempo de cuidar da casa do Senhor. E aquele tempo que eles achavam, por não ser tempo, eles investiriam o tempo nas suas próprias lavouras, casas e etc., foi em vão. Porque o Senhor assoprou. Não é que não ganharam, não plantaram, não vinham às mãos deles. Vinham, só que foi assoprado. Não permaneceu. Por causa da minha casa. E Deus fala conosco dessa forma porque é para ser um ano diferente. Deus não quer sobra de tempo. Deus não quer sobra. Se você tiver tempo, você vai buscá-lo. Não, isso não funciona com Deus. Ele quer as primícias, os primeiros. Priorize a Ele. Se você priorizá-lo, Ele vai te priorizar. Mude a sua agenda em função da agenda do Senhor. Não priorize a sua, faça a sua priorizando a dele. E Ele vai priorizar a sua. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Quando você fizer as suas ofertas, faça primeiro, tire de você e faça a Deus. E Ele vai te priorizar. Porque tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Tudo é dEle. E Ele vai te levar para um outro nível. Não seja como os ricos, seja como a viúva, que é o melhor. Tirou de si. Tire de si, tire do seu tempo, tire da sua agenda, tire da sua oferta, mas dê primeiro a Deus. Não dê sobras, restos a Deus. E você pode ter certeza, absoluta certeza, que você vai viver coisas extraordinárias. Coisas que você não viveu. Não existirá mais saco furado. Porque vai reter. Você vai prosperar. Você vai ter paz. A sua família será uma bênção. O seu casamento será uma bênção. A vida financeira será extraordinária. Você será, não vai parecer próspero, você será próspero. Não vai parecer que você tem uma família abençoada, você terá uma família abençoada. Não vai parecer que você tem paz e alegria, você terá paz e alegria de verdade. Como é feliz o homem que teme o Senhor, diz a palavra. Coloque Deus em primeiro lugar. E Deus vai colocar tudo que é seu também como prioridade. Estabeleça e seja diligente no que faz. Coloque dentro de você que você será extraordinário no que faz. E sabe qual vai ser a recompensa disso? Muita prosperidade para você. Porque isso é promessa. Seja extraordinário. Tenha um alto nível de comprometimento com você, com a sua vida, com o seu sucesso, com o seu progresso, com a sua felicidade. E com certeza, você vai viver em um nível acima da média. O que é comum lá fora não será comum para você. Você vai viver acima da média. Coloque
Elimine da sua vida. Ah, está todo mundo vivendo assim. Não, não sou todo mundo, eu não vou viver. Na minha vida vai ser diferente, na minha casa vai ser diferente, no meu casamento será diferente, na minha empresa será diferente. Os resultados serão diferentes. Estabeleça essas prioridades já, agora. Para que você tenha um ano incrível. Um ano extraordinário. Seja uma pessoa saudável, com bons hábitos. Lembre-se do versículo que nós lemos. Eu amo os que me amam, e os que me buscam cedo. Os que me buscam cedo, me achará. Busca Deus cedo. Priorize a Deus. Comece o seu dia falando com Deus, orando, meditando, fazendo boas declarações, apresentando seus planos, seus projetos. Adquira hábitos de fé, bons hábitos alimentares, cultive bons hábitos familiares. Sempre que nós fazemos as coisas, nós sempre procuramos fazer juntos. Nós temos os nossos projetos particulares, individuais e coletivos. Na minha casa, e eu sempre ensino a minha família. Sempre que eu entro, que eu pego meu projeto, cada um pega o seu projeto e nós vamos fazendo os nossos projetos individuais e coletivos. Nós estamos montando o nosso painel do ano extraordinário. Que será um painel que nós vamos visualizar, declarar, profetizar, com metas para todas as áreas de nossas vidas. Estabeleça isso. Mas acima de tudo, um alto nível de comunhão com Deus. Porque se Deus não abençoar, tudo é em vão. Tudo será em vão. Se Deus não estiver em primeiro lugar, não quer dizer que a gente não semeia, a gente semeia, não quer dizer que a gente não planta, a gente planta, não quer dizer que não coma, não quer dizer que não recebe salário, recebe, mas tudo em vão. Nada permanece, não retemos nada, nada satisfaz. Fale com Deus e se comprometa com Deus e diga: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo e eu vou colocá-lo em primeiro lugar. Eu vou priorizá-lo.